Dom mencionou que a gente costuma ter compaixão pelos nossos amigos, família, e bichinhos de estimação, etc. e tal. Mas, de repente, se você tem uma compaixão muito acentuada, você vai fazer um trabalho voluntário, e aí você começa a, por exemplo, ela deu exemplo, um trabalho voluntário com pessoas sem teto, né? E aí você começa a trazer esse sofrimento para você, né? E você começa a sentir intensamente a dor dessas pessoas. Então, como é que você faz? Como é que você lida com isso quando você sente a compaixão num nível que você absorve ou traz para você a dor dessas pessoas? So it's a very good question, and it can be tricky to work with this. É uma pergunta muito boa e esse realmente é um ponto que pode ser um pouco traiçoeiro. Because what causes us to feel the suffering of another is our empathy. Porque aquilo que faz com que a gente tenha a capacidade de sentir o sofrimento de outro é a empatia. And our empathy is an important part of generating deep compassion. E a empatia, claro que ela é um ponto importantíssimo na nossa geração de compaixão. But sometimes, again, our empathy can cause us to feel more than what we can handle. Mas também a empatia, ela pode nos levar a sentir mais do que a gente pode suportar. So Master Kamala Shila taught that there are actually some I'll use the word that we're using, near enemies of compassion. Near enemies, I'll explain that. Então, o mestre Kamala Shila, ele explicou que existiam two near enemies to compassion. Yes, there's two near enemies. Que existiam dois inimigos próximos da compaixão. Why they're called near enemies is because we might think that they're compassion and pursue them as compassion, but they're not. E por que eles são chamados de inimigos próximos? Porque a gente pode considerá-los como compaixão ou relacionados à compaixão, mas eles não são compaixão. Whereas the far enemy of compassion, we know very clearly, is nothing like compassion. Enquanto que um inimigo distante da compaixão, a gente pode ver claramente que não se trata de compaixão. The far enemy is cruelty. O inimigo distante da compaixão é a crueldade. But the two near enemies, the first one is pity. Mas os dois inimigos próximos, o primeiro é a pena. At least in English, it has the connotation of some level of superiority. E pelo menos em inglês, eu acho que em português também, a pena ela tem uma conotação de algum tipo de superioridade. Like we are looking down on someone who is suffering and saying, "Oh, that poor person." Como se a gente estivesse no lugar de olhar para a pessoa um pouco para baixo e falar assim, coitado desse ser que está sofrendo tanto. While we are in a position of not suffering. Enquanto a gente supostamente está numa posição de não sofrimento. And so we see that sometimes is how compassion manifests. E a gente pode ver que a compaixão, às vezes, ela se manifesta assim, dessa forma. And it doesn't allow it to be genuine because it's not together with that person suffering because we're above it. Mas essa não é uma compaixão verdadeira ou genuína, porque a pena não permite que a gente fique no mesmo nível que a pessoa. A gente está superior à pessoa. Então, ela não é uma compaixão genuína. But the other near enemy is what Christiana is asking about. Mas a Cristiana, ela está perguntando sobre o outro inimigo próximo da compaixão. And that's what we would call overwhelm, emotional overwhelm. E isso é o que a gente chama de sobrecarga emocional. I'm trying to think there's actually a literal translation of the term something. I can't remember it right now. But anyway, this is where we take on all that emotion and it becomes too much for us. Então, o Dom estava tentando lembrar se tem um termo específico, mas agora ele não lembrou, mas ele disse que é quando a gente pega todo o sofrimento e toma o sofrimento do outro para a gente. I think that the term is something like horrified distress. Ele acha que o termo é algo semelhante a perturbação, horrified é que está horrorizada. And so this also is not compassion. Porque esse sofrimento horrorizado também não é compaixão. At least precisely not compassion. Precisamente não é compaixão. Because while it is concerned about the suffering of another, it's become overwhelmed with that pain, that difficulty. Porque embora seja um movimento de estar preocupado com o sofrimento de outro, se tornou avassalador, se tornou exagerado, se tornou insuportável. And what happens is, as Christiana was saying, it makes us very ineffective. We can't help others then from that place.
E o que acontece é que desse lugar a gente a gente fica incapaz de ajudar os outros, a gente não se torna eficaz. So we do have to recognize that while we are wanting that empathy with their suffering, that still is their suffering. Então, o que a gente precisa fazer é que, ao mesmo tempo em que a gente quer empatizar com o sofrimento alheio, a gente precisa reconhecer que esse sofrimento é do outro. And moreover, to recognize that if we want to help others in their suffering, we have to be more capable. E também, além de tudo, reconhecer que se a gente de fato quer ser útil e ajudar o sofrimento dos outros, a gente precisa, if we want to be able to help the other, Yes. we need to, We need to be more capable. yes, a gente precisa desenvolver a nossa própria capacidade. So actually, I think that this becomes more of a problem of our empathy than it is of our compassion. Então, isso é um problema mais da empatia do que da ordem da compaixão. In fact, there's a lot of research now that shows that we have to have a balanced empathy. E aí existem até pesquisas hoje em dia que mostram que a gente tem que ter uma empatia equilibrada. There are two aspects to empathy, and the first is the affective, AFFECTIVE, affective Yes. empathy. Então, existem dois tipos de empatia, e a primeira é a empatia afetiva. And this is what causes us to feel that warmth and that closeness to the person. E ela é o que provoca aquele calor, a gente sentir essa proximidade com o outro. But if it goes overboard, then we identify too strongly with their suffering. Mas se a gente perde a mão, a gente se identifica muito fortemente com o sofrimento alheio. So then we need to balance it with the other type of empathy, which is cognitive empathy. E aí, então, a gente, para equilibrar, precisa contrabalançar ela com outro tipo de empatia, que é a empatia cognitiva. And this is the cooler aspect that allows us to really see what the person needs. Esse é o aspecto mais frio, que permite que a gente enxergue o que o outro está precisando. And to then be focused on how we can best help them. E aí a gente foca em como a gente pode ser de melhor ajuda para ele ou ela. In fact, many researchers have said that what we often call compassion burnout is actually empathy burnout. Então, o que é chamado de burnout é esgotamento, né? De esgotamento compassivo, na verdade, é um esgotamento empático. Because our empathy has become too much on the affective side and not cognitive enough. Porque a nossa empatia, ela caiu demais para o lado do afetivo e pouco para o cognitivo. And anyway, the goal then is to balance these, to go between them so that we arrive at that empathy that is very effective, or not effective, but effective. Yes, I got it. I got it. Então, o objetivo é a gente balancear essas duas, equilibrar essas duas, para a gente não cair demais para o lado da empatia afetiva e sim empatia efetiva, né? Como se fosse um caminho do meio, aquela empatia que vai trazer efeito, resultado. And then when we have that level of empathy, our compassion will flow naturally. E quando a gente então tem esse nível de empatia, a nossa compaixão ela flui de forma natural. Okay, that's some advice that maybe is of use. Ele espera que esse conselho tenha sido de ajuda. I might mention that the secular branch of the FPMT does a course in balanced empathy. Então, existe um curso de empatia harmonizada, equilibrada, no ramo laico da FPMT. And this branch is called the FDCW, Foundation for Developing Compassion and Wisdom. FDCW, Fundação para Desenvolver a Compaixão e Sabedoria. Sabedoria. Yeah, so it has different initials in Portuguese. Yes. Okay, but anyway, just so you know, there is a branch of our organization that does more secular training on these sorts of topics. Então, só para você saber que existe um braço da nossa fundação que desenvolve técnicas ou ensinamentos laicos, né, para leigos, né, para não religiosos, como esse, por exemplo.